Aqui dentro tá o KZ Eldar, um dos novos fones da linha de entrada da KZ, que promete inclusive bater de frente com o queridinho dos brasileiros, o KZ DX Pro. Mas por R$12, que foi o valor que eu paguei nesse fone, será que ele vai realmente ter começado? Bora conferir? Fala rapaziada, beleza? Então sem enrolação, já bora tá abrindo esse pacote aqui. E pra quem não sabe, eu não sou necessariamente um audiófilo, mas eu gosto bastante dessa área de áudio, então eu consigo sim dar uma opinião muito boa sobre o porquê. Além do KZ Eldar que eu tô aqui agora, eu ainda tenho um Ivory King, como vocês podem estar vendo aqui. Aqui dentro tem um do Titan X, que inclusive tem review dele do canal. E como é um fone que é parecido a faixa de preço dele com o KZ Eldar, eu também vou estar fazendo uma mini comparação entre eles, porque o GK Content foi um fone que eu elogiei bastante. Então vamos pro que interessa, que é abrir o KZ Eldar. A caixa não tem nem muito o que falar sobre, caixinha da linha de entrada mesmo, super padrão da KZ. Bora tá abrindo. E realmente, aparentemente não tem nada de especial, além, lógico, do nosso fone. Ele vem dividido em dois pacotinhos. O primeiro pacotinho, abrindo aqui, é o cabo dele, bem padrão. Eu acho que essa versão que eu peguei aqui é a versão que tem o microfone. A primeira impressão que eu tenho do cabo dele é que não é lá o melhor cabo no mundo, mas acho que é um cabo que é o suficiente para poder tocar esse fone. Até porque, por ser um fone de linha de entrada, não tem como a gente pedir muito também. Mas o que interessa tá aqui dentro, que são os fones. Fones abertos. Caramba, esses fones me surpreenderam, tá? Essa versão aqui que eu peguei, aparentemente, é preta com vermelha. Esses fones são muito bonitos nessa versão, sério mesmo. Inclusive, nessa versão preta aqui, não tem como a gente tá olhando as peças internas dele, tá? Eu não sei se isso tá certo, preciso conferir depois, mas eu não tô vendo kit de borrachinhas extras, né? Sempre mandam 3 borrachinhas. Aqui veio só o seco mesmo, que foi o cabo e o fone com as borrachinhas padrão ainda. Provavelmente as borrachinhas médias aqui, que inclusive são as borrachinhas que tem as ranhuras nas pontas, que particularmente eu também acho um pouco mais confortáveis. E sobre o seu cabo, ele é um cabo padrão aqui de 1,2 metros. Acho que é um tamanho bom de cabo, já vai servir a maioria das pessoas. Então eu vou estar aqui conectando ele e fazendo os primeiros testes e impressões com ele, inclusive testes em jogos e o conforto que eu vou ter com esse fone. E eu já trago para vocês a minha experiência que eu tive. E para quem ficou com dúvida, é assim que ele fica com os seus cabinhos. Eu particularmente achei esse cabinho bem feio, sabe? Achei que o KZ poderia ter melhorado um pouquinho melhor. Inclusive, se você colocar um cabo melhor, provavelmente a qualidade de áudio dele também vai aumentar um pouco. Eu vou fazer esse teste. Não só como, eu também vou fazer um teste utilizando uma DAC neles, daqui a Tangent Space, para realmente conseguir extrair o máximo do que o fone consegue te entregar. E aqui eu coloquei o cabo do Titan X nele, e pode ver que ele já ficou um fone muito mais bonito. Mas chega de enrolação, bora fazer esses testes. E bom, testes feitos com o nosso KZ Eldar, e eu tenho muita coisa pra falar aqui. Começando pelo seu conforto. O conforto que eu tive com ele, apesar de ele ser um fone um pouquinho mais gordinho, digamos assim, ele é um fone que me trouxe um conforto muito bom, tá? Em momento nenhum ele realmente ficou incomodando ou sequer deixou meu ouvido doendo durante o uso. Mas, ainda assim, eu senti que a ergonomia dele poderia ser um pouquinho melhor. De qualquer forma, o conforto dele ainda ficaria num 8 de 10 facilmente. Agora falando sobre o som. Aqui esse carinha me surpreendeu em alguns pontos e me decepcionou em outros pontos. O porquê? Começando pela sua assinatura geral. Geralmente esses fones mais baratos, principalmente da KZ, eles têm uma assinatura que puxa um pouco mais pros graves. Porém, no Eldar, ele tem uma qualidade sonora muito mais equilibrada, no qual realmente não tem uma frequência tentando dominar e brigando uma com a outra. E por ser um fone de entrada, esse equilíbrio em geral me surpreendeu demais, sinceramente. Mas falando sobre os graves dele, aqui aconteceu a coisa incomum que eu contei pra vocês. Os graves dele eu achei um pouco mais baixos do que o normal. Não significa que os graves são inexistentes, de jeito maneira. Eles estão presentes, mas eles não têm uma força tão grande e não trazem um impacto tão grande dependendo da cena ou da música que você estiver ouvindo. Mas são equilibrados em um ponto muito bom, tá? O que, lógico, não necessariamente faz com que os graves deles sejam ruins. Até porque são graves que não vão estar cobrindo os médios, que não vão estar até querendo brigar com os agudos, sabe? Mas deixou o som dele, eu acho que na medida. Agora, falando sobre os médios, principalmente falando sobre os vocais, eu percebi que os vocais, ele conseguiu manter uma tonalidade muito natural. As vozes ficaram bem equilibradas e nada ficou muito recuado. Porém, tem um detalhe, ele não conseguiu se sair muito bem dos médios. Não que os médios deles seja inexistente, sabe? Ele é existente, só que eu percebi que falta textura, falta um pouquinho de recorte, falta definição, e principalmente quando você bota isso na balança, ou escutando um rock ou músicas que tem vários instrumentos, deixa as faixas mais complicadas, mais complexas para ele
poder trabalhar. E isso acaba que alguns instrumentos começam a se misturar, já fica mais difícil fazer a definição do que é que tá tocando ali. Alguns instrumentos muito mais baixos nessa faixa do médio ali, que não se destacam tanto, acabam até sumindo da sua música. Então a falta dessa definição, dessa textura, implicou bastante com isso, tá? Porém, isso tem uma salvação que eu vou explicar daqui a pouco, que é quando eu coloquei uma DAC nesse fone, porque aí sim ele utilizou 100% do que ele deveria entregar. Mas já falando sobre os agudos, aqui sim a gente tem o melhor ponto do KZ Eldar, porque eles são agudos que eu achei bem limpos para faixa de preço dele, são agudos extremamente equilibrados, controlados, não vai ficar estourando, nem vai fazer falta. Eu acho que é a região que eles mais acertaram nesse fone, sem dúvida nenhuma. Tanto que se os graves e os médios estivessem no mesmo nível de qualidade geral dos agudos desse fone aqui, ele com certeza seria um fone bem mais caro, tá? Mas lembrando, tudo isso que eu passei para vocês agora foi com um detalhe, foi utilizando o cabo que veio na sua caixa sem o uso da DAC. É o jeito do unboxing padrão que você vai ter utilizando ele, mas agora colocando um cabo de qualidade um pouco melhor e utilizando a DAC dele, ele teve umas melhoras até que bem significantes, tá? Quando eu falo isso, eu falo mais apontando pros médios e pros graves, porque com essa DAC aqui, ela é a Tangent Space, ela é uma DAC de tonalidade um pouco mais fria, ou seja, ela não vai estar interferindo tanto na qualidade real do fone, porém eu senti um aumento muito surpreendente nos graves desse fone utilizando a DAC. Ainda assim não se tornam aqueles graves, nossa, excepcionais, sabe? Mas que deixaram o fone um pouco mais equilibrado. Mas além do grave tomar um pouco mais de corpo e não ficar tão apagado nas músicas, o que mais melhorou foi os médios, que agora eles têm um pouco mais de definição, têm um pouco mais de textura, mas ainda não é o suficiente, tá? Para vocês entenderem o nível dos médios que eu tô colocando aqui para vocês. Eu ainda assim senti que os médios deles poderiam ser um pouquinho melhores. Lógico, eu posso estar pegando pesado por um fone que eu paguei 15 reais. Sim, definitivamente. Mas eu acredito que esse fone aqui seja um fone que você vai achar ali na casa dos 40, 50 reais, mais ou menos no mesmo preço do KZ-DX Pro. Mas logicamente existem exceções e exceções, né? Como eu que paguei 15 conto nele. Logicamente, por 15 conto isso aqui vale demais, né? Mas eu tô levando em consideração que você vai pagar ali na casa dos 50, 60 reais. Já que a gente tá falando um pouquinho em quesito de preço aqui, é uma coisa que eu queria detalhar pra vocês. Por quê? Eu também utilizei pra fazer esse mini comparação, igual eu falei pra vocês, o GK Contain, que por 20, 30 reais a mais, que é a linha média que ele vai estar custando a mais, com certeza vale muito mais a pena você pegar o Contain. Ele vai ter graves melhores, ou seja, se você prefere um fone pra música, o GK Contain vai ser definitivamente muito melhor, além dele ser um pouco melhor também nos médios, tá? Os médios dele são muito mais definidos, tem muito mais textura, traz uma especialidade muito melhor, então é algo que não tem muito que a gente dá uma chance pro KZ Eldar. Mas, em contrapartida, eu achei os agudos do KZ Eldar um pouco melhores do que o do próprio GK Contain, porque eu acho que os agudos do GK Contain, eles não sabem muito bem a hora de aparecer e não estão regulados em um nível que realmente agrade ali a maior base das pessoas. Mas, agora falando sobre jogos, aqui sim eu acho que o KZ Eldar, ele se saiu muito bem. Porque essa assinatura um pouco mais equilibrada, tirando um pouco mais os graves dele, faz com que ele geralmente se destaque na especialidade, tá? Então quando você tá jogando, geralmente você consegue saber mais de onde tá vindo a direção dos passos, dos tiros, ou de qualquer jogo que você esteja jogando. Eu fiz o teste nele utilizando o Valorant, e eu fiz os dois testes com ele. Um utilizando ele apenas plugando no meu computador, lembrando que nesse teste, para poder extrair a maior qualidade dele, eu utilizei a DAC, tá? Eu achei um pouco mais justo fazer esse teste com a DAC. E sem ativar nenhum equalizador nem nada do tipo, eu achei que ele se saiu muito bem, principalmente na parte do reconhecimento dos passos. Em cerca de 90% das situações eu consegui identificar muito bem de onde estava vindo a direção dos tiros, sabe? Se estava na direita, na esquerda, à frente, atrás, na lateral. Isso daqui foi muito bom. Mas eu senti que ele ficou limitado ao quê? A saber a profundidade. Eu sabia de onde estava vindo o tiro, mas eu não sabia se o meu inimigo estava a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, sabe? Era um pouco complicado pra mim saber desse tipo de coisa, então foi algo que acabou me atrapalhando um pouco. Mas pra poder contornar isso, eu falei, não, eu acho que ele consegue entregar um pouco mais ainda. Eu utilizei o FX Sound no modo game. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, é uma plataforma gratuita e que simplesmente eu uso porque eu acho que ela é muito boa, de uma maneira que seja muito simples utilizar ela. E utilizando o FX Sound no modo game, aqui sim eu consegui ter mais uma profundidade dos passos. Logicamente ainda não chega no nível de um fone profissional, como por exemplo do no Titan X, mas já melhora
bastante, principalmente a ambientação. E se você não quer necessariamente ficar jogando FPS, o pessoal reclama muito isso em review de fone, porque o pessoal só joga FPS. Se você quiser utilizar ele no Hollow Knight, no The Last of Us, no God of War também, aí eu acho que você poderia utilizar ele no modo Music, tá? Se você for utilizar ele no modo carreira, que ele vai também entregar uma experiência bem imersiva, porque geralmente o modo gaming ele sacrifica um pouco da qualidade dele em prol de trazer justamente essa definição que o FPS tático precisa. Mas se você for utilizar o modo carreira, só colocar no Music ali que você vai ter uma experiência muito boa também. Então, chegando aqui na minha conclusão geral sobre esse fone. Ele é um fone extremamente equilibrado, lembrando que ele é um fone de entrada. Não significa que ele seja um fone ruim, muito longe disso. Mas pelo que ele entregou, que são os agudos muito bons, os vocais bem naturais, graves controlados, um desempenho ótimo em jogos, tá? Eu acho que cobre os pontos negativos. Por exemplo, se você quer utilizar esse fone especialmente para música, eu já não acho que seria tão interessante. Principalmente pelos graves serem um pouco abaixo do normal, os médios não terem tanta textura e definição, e também por ele ter um corte de custo muito bobo, como por exemplo, eu ainda assim vou estar reclamando desse cabo aqui, que eu não gostei desse cabo dele, tá, sinceramente, mas não tem do que a gente reclamar, porque é um fone de entrada. Não tem como você cobrar um cabo desse nível de qualidade por um fone que você vai pagar 20, 30 conto. Não tem lógica isso. Então o meu veredito final é que se você conseguir achar ele ali por até uns 50, 60 reais, pode comprar. É um fone que ele vai te agradar bastante, tá? Eu já utilizei, eu já tive um KZ EDX Pro e eu achei o KZ Eldar melhor do que o EDX Pro. Mas agora, se você tem uma caixa um pouquinho maior e você quer ter um fone mais diverso, que você quer utilizar tanto pra música, tanto pra jogos, eu já acho que vale a pena você investir ali uns 20, 30 reais a mais e pegar o GK com tempo. Até porque ele é muito superior em um conjunto geral. E eu tenho propriedade pra falar disso daqui, porque eu fiquei, eu acho que uns 3 meses utilizando esse fone aqui como fone principal. Então eu sei no que... Eita, caiu aqui. Que ele é bom, no que ele é ruim. E eu sei também no que ele peca. Então não tô puxando o saco pra esse fone. É que realmente ele é melhor num conjunto geral. Mas, logicamente, ele é mais caro. Então, apesar do KZ Eldar ele não ser perfeito, ter bastante limitação, é um fone que vale bastante a pena sim. Mas e aí, vocês já conheciam o KZ Eldar? Se vocês conheciam aí, pode contar nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Inclusive, se você já tem experiências com eles ou recomendações de outros fones também, pra deixar aqui pra gente, que principalmente a comunidade que agradece bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui na Imports Tech. Valeu e até a próxima.